Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Portal de Luz. Hoje nós iremos falar sobre a legalização do aborto e as suas implicações para o respeito à vida no nosso planeta. E então, para começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Somente hoje a luz do presente. Dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Paz sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude mesmo assim. Se deves, sofre e paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém.
Com muito pesar para todos nós que, sendo espíritas ou não, compreendem a gravidade e as consequências geradas pela prática criminosa do aborto, viemos a confirmar que no último dia 26 de maio, por meio de um referendo, a Irlanda aprovou a legalização do aborto no país. Foram 66,4% dos votos a favor do aborto. É interessante nós ressaltarmos que a Constituição irlandesa, que vigorava desde 1983 e previa a garantia do direito à vida para o feto, e que agora foi infelizmente derrubada, era uma das mais rigorosas leis anti-aborto do mundo. Porém, mais de 2 milhões de cidadãos irlandeses compareceram às urnas para registrar a sua escolha, e o sim ao aborto correspondeu a mais de 2/3 da população. Na prática, o referendo autoriza o parlamento a elaborar uma lei que prevê o aborto legal para todas as mulheres que queiram nas primeiras 12 semanas de gravidez. E ainda, até a 24ª semana, as mulheres irlandesas poderão ser autorizadas a interromper a gravidez em situações que estejam correndo risco de vida e ainda em casos em que o feto não tenha chances de sobrevivência. A legalização do aborto foi motivada pela justificativa completamente equivocada de que a sociedade irlandesa mudou e tem se tornado mais jovem e cosmopolita, e que, portanto, deveria romper com o passado religioso mais tradicional, mais conservador, e que então essa mudança tinha se tornado necessária para fazer frente ao avanço do feminismo no mundo. Essa alteração da lei buscou ir de encontro com todo o movimento atual de valorização e de empoderamento das mulheres, no intuito de dar voz para aquela mãe que não deseja manter a gravidez, o que, infelizmente, acaba motivando outros países a lutarem pelos direitos femininos usando essa mesma linha de pensamento. Além disso, levou-se em conta também que havia uma quantidade enorme de gestantes irlandesas que se dirigiam para a Inglaterra e para o país de Gales para realizarem um aborto, pois nestes locais já havia a permissão legal. Nós trouxemos aqui um trecho do livro A Vida contra o Aborto, da doutora Marlene Nobre, que foi publicado pela Fé Editora, e que nos permite compreender a origem da vida através de perguntas e respostas com um cunho bem científico. Médicos anatomistas dizem no livro o seguinte: o desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando o ovócito de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem. O desenvolvimento envolve muitas modificações que vão transformando uma única célula, o zigoto, que é o ovo fertilizado, e até se chegarmos a um ser humano multicelular. Ou seja, para eles, o zigoto e o embrião iniciais são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Neste livro também são narrados 2 fatos muito importantes. É comprovado que médicos e enfermeiras que se envolveram na prática de abortos durante a carreira passaram a ter transtornos psíquicos, alterações graves de sono, e vários deles passaram, após a realização dos abortos, a apresentar indícios de abuso de álcool e de drogas. E outro fato é que a legalização do aborto não extermina e nem diminui, estatisticamente, a prática dos abortos clandestinos. Talvez porque, na maioria dos casos, as mães que engravidam sem planejamento não queiram que familiares ou conhecidos fiquem sabendo e nem que estão grávidas e nem que pretendem abortar. Portanto, continuam indo para a clandestinidade. As clínicas legalizadas supostamente serão destinadas a atender, na maioria dos casos, abortos com indicação médica ou em mães com uma situação de vida mais definida. O médico americano Dr. Bernard Nathanson, que entre os anos de 1971 e 1972 assumiu a direção de uma das maiores clínicas de aborto do mundo em Nova York, tempos depois tornou-se contra a prática do aborto. A clínica realizou, no tempo em que ele trabalhou, no curto tempo em que ele trabalhou na clínica, 60 mil abortos e 5 mil deles foram feitos pelo próprio Nathanson. E após ele deixar esse cargo, ele disse certa vez que estava convencido de que o aborto era um ato deliberado de destruição,
um verdadeiro crime. Ele inclusive conviveu com colegas médicos que sofreram graves perturbações psíquicas durante a época em que realizavam os abortos. A legalização do aborto é uma tragédia, porque os seus defensores insistem em querer acreditar que um embrião ainda não constitui um ser humano. Talvez porque, pelo seu egoísmo, queiram ter a liberdade de preservar o seu conforto, preservar os seus planos de vida, que não incluíam um bebê naquele momento, ou porque não aceitam um filho que vai nascer com defeitos, e assim decidem exterminar a vida daquele pequeno ser. E mesmo com as informações muito claras de que são divulgadas tanto no meio médico quanto nos mais variados textos religiosos, incluindo os espíritas, que inclusive mostram em detalhes como que se dá o momento da fecundação e a união do espírito ao corpo. Diante das comprovações científicas e, sobretudo, diante da necessidade da transformação moral em nosso planeta, vamos orar para que este tema tão grave seja visto com mais responsabilidade, com mais amor e menos egoísmo. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, dia destes eu me peguei um tanto quanto chateada comigo mesma. Eu me perguntava por que muitas vezes não consigo entender o meu próximo. Não é raro eu me deparar com atitudes e palavras dos outros com as quais não concordo e acabo agastando a relação. Até mesmo os que me são mais caros. Talvez muitos de vocês que estão aí nos assistindo estejam nesse exato momento pensando, isso também acontece comigo. Por exemplo, tenho evitado tal pessoa porque não concordo com a sua atitude e não encontro desculpas para a sua forma de agir. Certamente teremos as respostas a tais indagações se as buscarmos na literatura espírita e nos ensinamentos do Evangelho. Mais uma singela história que agora compartilho com vocês traz as respostas a essas questões de forma bem representativa. Um rei mandou seu filho estudar no templo de um respeitado mestre com o objetivo de prepará-lo para ser uma grande pessoa. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre o mandou sozinho para a floresta. Ele deveria voltar um ano depois, com a tarefa de descrever todos os sons da floresta. Retornando ao templo, após um ano, o mestre lhe pediu para que descrevesse todos os sons que ele conseguiu ouvir. Então disse o príncipe: mestre, eu pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas, o barulho do vento cortando os céus, descrevendo muitos outros sons que ouvira nesse tempo. Ao fim do relato, o mestre pediu que o príncipe retornasse à floresta para ouvir tudo o mais que fosse possível. Apesar de intrigado e contrafeito, o príncipe obedeceu à ordem do mestre, pensando: não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta. Bom, e lá permaneceu
por dias e noites. Ficou sozinho, ouvindo, sem distinguir nada novo. Porém, certa manhã, começou a perceber sons vagos, diferentes de tudo o que ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta do rapaz. Estes devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse, pensou. E sem pressa ficou ali, ouvindo e ouvindo pacientemente. Quando retornou ao templo, ao ser questionado pelo mestre, respondeu respeitosamente: Mestre, quando prestei atenção, pude ouvir o inaudível som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra e da grama bebendo o orvalho da noite. O mestre, sorrindo, acenou a cabeça em sinal de aprovação e disse: ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tornar uma grande pessoa. Apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados e suas queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar confiança ao seu redor, entender o que está errado e atender às reais necessidades de cada um. O final de uma relação começa quando as pessoas ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca, sem se aterem no que vai ao interior, o que vai no interior das pessoas. Gente, que lição maravilhosa, né? Observem que no mundo atual em que vivemos, atropelados pelo imediatismo, pela aflição, pela posse, pelo medo de perdermos, sabe-se lá o quê? Nos tornamos surdos ao que os outros nos dizem. Já perceberam que a má utilização das mídias hoje disponíveis, tais como Facebook, WhatsApp e outros tantos dispositivos da nossa era, mal nos escutamos, sequer então nos ouvimos. A consequência está na enxurrada de mal-entendidos e na quantidade de gente completamente só em meio à multidão. A lição do sábio é maravilhosa. Está na hora de darmos um basta no automatismo que está tomando conta de nós e passarmos a agir de acordo com o projeto do Criador para nós. Nunca é tarde para avaliarmos as nossas atitudes e mudarmos por completo, com o objetivo de sermos melhores seres humanos e muito mais felizes. Mas ouvir por ouvir não basta. É necessário ouvir os sons inaudíveis do outro. Como? Primeiro, ouvir ouvindo, sem fazer de conta que está ouvindo. Depois, prestar atenção não somente nas palavras ditas com os lábios, mas também com os olhos, com as mãos e com o corpo todo. Esta análise vai nos levar ao outro nível de audição, a audição do espírito, do coração. É aí que nós podemos ser efetivamente úteis para nós e para tudo que está à nossa volta. A nossa resposta, a nossa atitude de retorno será com certeza mais acertada. Saberemos agir de modo a deixar a outra pessoa mais confortável e mais confortada, mais alegre ou simplesmente aliviada por ter compartilhado conosco algo que ela precisava dividir. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Agora assistam ao nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Mais uma vez estamos aqui para um Momento Doutrinário. Juntos hoje vamos refletir sobre os ensinamentos de André Luiz contidos no livro de psicografia de Chico Xavier, Sinal Verde. A respeito do que? Das preocupações. Diz André Luiz: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para lembrar das injúrias ou ingratidões. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E André Luiz diz: podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que, se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou você ontem, aguentará você também hoje. Boas reflexões. Muito obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui. Queremos avisar vocês que a Federação Espírita do Estado de São Paulo irá realizar dentro de um mês, no dia 8 de julho, o 5º encontro NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária, da Associação Médico Espírita de São Paulo. O tema será a verdadeira natureza dos animais. E terá palestras da doutora Irvênia Prada e de Eduardo Gomes. As inscrições podem ser feitas no site www.amesaopaulo.org.br. E sempre que quiserem, mandem para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana, com muitas realizações no bem e até a próxima.